Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para o 9º ano do ensino fundamental, da Rede Estadual de Educação de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Erasmo Soares. Nossas aulas têm acessibilidade em Libras com o intérprete Clayton. E o tema da aula de hoje é razões trigonométricas no triângulo retângulo. Conteúdo importante para o 9º ano do ensino fundamental. Vamos dar início à nossa aula falando sobre o triângulo retângulo. Como vocês já sabem, o triângulo é o polígono com 3 lados. O triângulo retângulo tem uma característica especial. Ele apresenta um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Observem a figura. Olha só, aqui nós temos o triângulo retângulo que apresenta um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. O lado oposto a esse ângulo de 90 graus é chamado hipotenusa. E os outros 2 lados são chamados de catetos. Os ângulos alfa e beta são complementares. O que significa isso? Se eu somar os ângulos alfa e beta, eu obtenho 90 graus. Uma relação muito importante que nós só podemos aplicar no triângulo retângulo é o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Olha só, o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vamos aplicar o Teorema de Pitágoras nesse exemplo. Determine o valor de x no triângulo retângulo abaixo. Observem, aqui nós temos um triângulo retângulo. A hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, tem um valor desconhecido, que foi chamado de x. E os catetos medem 6 centímetros e 8 centímetros. Eu quero descobrir qual é a medida da hipotenusa. Para descobrir essa medida, nós vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Nós temos aqui que a hipotenusa mede x ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 36 mais 64. X ao quadrado igual a 100. Aqui no primeiro membro dessa equação, nós temos uma potenciação. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Portanto, x vai ser igual à raiz quadrada de 100. X igual a 10 centímetros. Aplicando o Teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo, nós descobrimos o valor da hipotenusa. A hipotenusa sempre será o maior lado do triângulo retângulo. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Meninos, nós temos 3 principais razões trigonométricas no triângulo retângulo. Elas são seno, cosseno e tangente. A razão trigonométrica seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. A razão trigonométrica cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a razão trigonométrica tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Observem a figura aqui, por favor. Olha só, nós temos um triângulo retângulo. Eu sei que A é a minha hipotenusa. E os lados B e C são catetos. Agora, os termos oposto e adjacente, nós vamos considerar um determinado ângulo. Por exemplo, se eu considerar o ângulo alfa, o cateto oposto é C e o cateto adjacente é B. Agora, se eu considerar o ângulo beta, o cateto oposto é B e o cateto adjacente é C. A partir daí, nós vamos determinar o seno,
o cosseno e a tangente desses dois ângulos agudos, alfa e beta. Vamos lá. Olha só, vamos calcular seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. Seno de alfa vai ser igual. Nós temos que retomar, né, o conceito de seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Olha só o ângulo alfa. O cateto oposto é C e a hipotenusa A. Portanto, o seno de alfa, C sobre A. Cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente ao ângulo alfa é B e a hipotenusa A. Portanto, cosseno de alfa, B sobre A. E a tangente de alfa? A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Portanto, C sobre B. Então, determinamos aqui as razões trigonométricas relativas ao ângulo alfa. Vamos fazer a mesma coisa em relação ao ângulo beta. Observem, por favor, a nossa figura. O ângulo considerado agora é o ângulo beta. Portanto, seno de beta vai ser igual a cateto oposto B sobre a hipotenusa A, B sobre A. Cosseno de beta é o cateto adjacente C sobre a hipotenusa A, C sobre A. E a tangente de beta, o cateto oposto B sobre o cateto adjacente C, B sobre C. Vamos aplicar agora essas razões trigonométricas em um exercício. Olha só, observe o quadrado ABCD da figura a seguir. Letra A, determine a medida de sua diagonal em função da medida de seu lado L. Olha só, aqui nós temos um quadrado, né? No quadrado, todos os lados têm a mesma medida. E nós traçamos aqui a diagonal desse quadrado, obtendo dois triângulos isósceles. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que apresenta dois lados com a mesma medida. Observem, esse triângulo tem dois lados com a mesma medida, né? Então, aqui nós temos um triângulo retângulo isósceles. Então, vamos lá. Eu quero descobrir a medida da diagonal D em função do lado L. Meninos, nesse exercício, nós não temos valores numéricos. Nós vamos trabalhar com letras. Isso é muito cobrado de vocês, então a gente tem que aprender a trabalhar com as letras, né, que representam valores desconhecidos. Olha só, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo isósceles. A hipotenusa é a diagonal D e os catetos são os lados que medem L. Portanto, nós teremos a seguinte relação. Olha só, hipotenusa ao quadrado, D ao quadrado, igual à soma dos catetos ao quadrado. L ao quadrado mais L ao quadrado. D ao quadrado vai ser igual a 2L ao quadrado. No primeiro membro, nós temos uma potenciação, D elevado ao quadrado. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, D vai ser igual à raiz quadrada de 2L ao quadrado. Olha só, o número 2 não tem raiz quadrada exata, permanece dentro da minha raiz quadrada. Agora, o L elevado ao quadrado tem raiz quadrada exata, que é L. Portanto, ó, o L fica aqui, ó, fora da raiz. Portanto, a diagonal do meu quadrado mede L raiz de 2. Lembrando que a diagonal do quadrado é a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Letra B. Determine os valores do seno, do cosseno e da tangente do ângulo de 45 graus. Nós vamos calcular essas razões trigonométricas referentes ao ângulo de 45 graus. Como nesse triângulo retângulo nós temos dois ângulos de 45 graus, eu posso pegar qualquer um deles. Então vamos lá. Seno de 45 graus. Lembrando que a razão trigonométrica seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo de 45 graus é L. E a minha hipotenusa D vale L raiz de 2.
Então, aqui nós temos, meninos, ó, L sobre L raiz de 2. A raiz quadrada de 2 é um número irracional. Eu não posso deixar essa raiz quadrada de 2 aqui no denominador. Então, eu vou ter que multiplicar essa fração por um fator racionalizante. O que é um fator racionalizante? É um número pelo qual eu vou multiplicar esse número irracional e ele vai se transformar em um número racional. Então, vamos lá. Olha só, eu vou multiplicar o numerador e o denominador da fração pelo fator racionalizante, que nesse caso é a raiz quadrada de 2. Então, nós temos L vezes raiz quadrada de 2, L raiz quadrada de 2. L raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, nós temos L raiz quadrada de 4. Olha só, o L em cima e o L embaixo, nós podemos simplificar. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 4, que é 2. Ou seja, o seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Vamos calcular agora o cosseno de 45 graus. Vamos tomar aqui o ângulo de 45 graus. Ó, o cateto adjacente é L sobre a hipotenusa, que é D. Ou seja, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente mede L. A minha hipotenusa, que é D, mede L raiz de 2. Nós vamos obter a mesma expressão. Racionalizando, nós teremos L raiz de 2 sobre L raiz quadrada de 4. O L em cima e o L embaixo nós podemos simplificar. Então, nós teremos raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 4, que é 2. Obtivemos aqui o mesmo valor, raiz quadrada de 2 sobre 2. Ou seja, o seno de 45 e o cosseno de 45 graus têm o mesmo valor, raiz quadrada de 2 sobre 2. Para finalizar o exercício, vamos calcular a tangente de 45 graus. Olha só, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nesse caso, o cateto oposto mede L e o cateto adjacente também mede L. Então, nós temos aqui tangente de 45 graus, L sobre L. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Portanto, a tangente de 45 graus é igual a 1. Meninos, nós vamos encerrar a nossa aula por hoje. Não saiam daí, pois após o intervalo teremos aula de História com o professor Fagner, para você que é estudante do 9º ano do Ensino Fundamental. Até a nossa próxima aula, um forte abraço para vocês.